imagina que tragédia seria se pelo terceiro dia você chegasse aqui nesse canal e não encontrasse o nosso terceiro episódio do Desafio Real da Cabana, esse reality que já é amado por todo o Brasil, eu sei que é amado por você também. Estamos aqui, sim, terceiro episódio, passamos da metade, hein? Finalmente passamos da metade do nosso reality, e eu sei que eu tô falando isso todos os episódios, mas hoje nós temos um episódio especial, porque a partir de agora não tem mais conversinha. Hoje eles vão começar a colocar as habilidades construtivas deles à prova, e hoje nós temos a surpresa que eles não estão esperando. Não estão, sabe por que eles não estão esperando? Sabe por que eles não estão esperando, meu amigo? Tivemos uma reunião em particular com o dono da cabana. Eu gravei essa reunião. E por ter gravado essa reunião, significa que essa reunião foi cheia de decisões. E uma decisão que vai mudar a trajetória de tudo que eles estão desenvolvendo até aqui. Mas eu vou guardar essa surpresa lá pro momento também, tá? Não vou falar tudo agora, não. Alô, alô, chegamos! Olá, meus lindos, meus maravilhosos, cada vez menos faces. Eu entrei aqui no primeiro episódio e eu não sabia quem era quem, agora eu sei até o CPF de vocês, de tão íntimo que já me sinto. E se eu estou falando dessa forma, é porque nós já passamos da metade do nosso reality, estamos na reta final. Eu tenho dois convidados aqui hoje que vão nos ajudar a trabalhar o episódio de hoje. Eu sei que teve gente que já viu quem é o convidado de hoje, teve covardes por aí que já viram quem é o convidado de hoje. Eu adoro quando é uma surpresa, mas eu vou trazer eles pra cá, tá? Senhoras e senhores, recebam com palmas em libras os meus dois convidados de hoje, André Luiz Candeloro e Davi da Check. Meus amigos, se eu chamei esses caras, é porque a parada vai ficar séria, tá? Hoje, acabou a gracinha de ficar entrevistandinho gentezinha, acabou brincadeirinha de fazer colagem, hoje é dia de construção. Hoje é o nosso episódio de concept. Finalmente, vocês vão desenhar conceitualmente qual será a identidade desenvolvida. Mas eu tenho uma surpresa, que no começo vocês me perguntaram, eu deixei passar despercebido, mas vocês não imaginariam que eu faria vocês construírem uma identidade dentro do nome Pura Vida Cabana. Vocês imaginaram que eu ia fazer isso com vocês? Meu Deus, Pura Vida, que nome, hein? Que nome legal, que nome bacana. Pois o tio Caio já entregou novos nomes para o proprietário. E daqui a pouco a gente vai ver um pouco sobre isso, tá? Agora, eu quero que o André e o Davi possam abrir os seus microfones e possam dizer um oi, um olá pra vocês e também dar algumas dicas do que é um bom desenvolvimento de conceito para uma identidade visual. André, seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Caio. Prazer imenso poder participar com vocês, colaborar no que for possível. E não tô aqui para facilitar a vida de ninguém também, né? Tô aqui para dificultar um pouco, porque vocês vão ter que entender que a vida não é tão simples assim, né? Mas a gente também não faria esse episódio sem ele. Davi, da Check Design. Davi, abra seu microfone e dê um oi pra galera. Eu sei que tá todo mundo muito feliz de te ver. E me fala como é que você vai atrapalhá-los e ajudá-los no episódio de hoje. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, muito boa madrugada pra quem tá assistindo aí. Seguinte, estamos aqui, né? Convite mais que especial do tio Caio, não poderia recusar. Assim que ele mandou a mensagem, eu já falei, vamos. Só me fala o horário e o dia e o link, obviamente, porque estamos distantes. Mas estamos aqui. E eu vou atrapalhar, mas não tanto. Porque eu tenho um coração mole. Se você chegar com um pouquinho mais de tipo, pô, Davi, me ajuda aqui, talvez eu te ajude. Então fica aí no ar. Mas também, né, aquela coisa. Não vou ajudar tanto também, porque quem tem que fazer as coisas são vocês. E eu tô aqui também pra dar aquela dica. Mas aquela dica meio, sabe, o presente de grego. Falo, mas não falo. Vamos ver o que vai acontecer, porque hoje vai pegar fogo aqui e vai ser muito da hora. Maravilha. É o seguinte, hein? Esse é o momento onde vocês vão direcionar definitivamente a identidade visual para um caminho certeiro. Qual a grande diferença de um desenho conceitual para um mood board? Porque o mood board você faz colagens de ideias e direciona aquela ideia. Nesse caso aqui não. Vocês vão direcionar, vão trazer um pouquinho de coisas. Olha, eu imagino que deva ser assim, porque hoje a gente vai ter um tempo longo, mas ao mesmo tempo muito curto para um desenho conceitual, mas tem algumas coisas que já precisam ser definitivas. Por exemplo, no mood board
Word, vocês deram opções de cores. Aqui eu quero que você já chegue e olha, essa é a paleta de cores que a gente tá propondo, porque faz todo sentido com esse conceito. A identidade visual, ela não precisa estar extremamente polido, a marca, a tipografia, o símbolo, mas a gente já tem que sentir pra onde você tá querendo levar essa marca, beleza? Então, olha, o símbolo não tá 100% pronto, mas essa é a ideia do símbolo. A tipografia não tá 100% pronto, mas esse é o sentido da tipografia. Vamos às regras de hoje. Eu espero que vocês estejam atentos às regras que nós teremos hoje. Primeiro, vocês serão divididos em duplas. Não vai ter líder. É uma dupla. Virem-se para ter essa colaboração. Vocês terão 60 minutos para desenvolver esse concept. 60 minutos, vulgo até ontem, 1 hora. Quando eu falo 1 hora, Caio, o que eu faria em 1 hora? 3 filhos, meu Deus. 1 hora é pouco, tá? Já entra na sala, já entra firme do que você quer, já se entendo ali nos primeiros 3 minutinhos, porque depois disso, meu amigo, o tempo vai voar e quando você vê, eu já tô te chamando de volta para você apresentar o seu conceito. E terceira regra é, vocês terão 8 minutos para apresentar o concept de vocês. Bateu 8 minutos, você ainda tá falando, você é mutado e só é considerado aquilo que foi dito dentro dos 8 minutos. E hoje nós não teremos fase de eliminação. Vocês não passarão por aquela situação delicada de se ver em frente a perguntas, ou se ver em frente a defender um pitch, ou se ver de frente com o seu amiguinho, tentando botar ele pra fora e continuar. Seremos 3 duplas, e a dupla perdedora é a dupla que sai totalmente, automaticamente. Vocês não vão disputar nada. A disputa já é ali no pitch de 8 minutos de vocês. Convidados, agora que eu disse quais são as regras, agora que eu disse o motivo pelo qual, como que eles serão avaliados, agora sim vocês podem dar dicas de como que eles vão montar esse concept em 60 minutos e trazer algo que faça sentido e que vocês queiram ver finalizado. Começando da Vida Check, sua dica do momento. Seguinte, talvez aqui a dica mais importante seja desapegue um pouco, ouça mais e tente observar o projeto como um todo e não somente focando na sua ideia que você já tem na cabeça, que você já deve estar mirabolando aí. Então ouça o seu amiguinho, ouça a sua dupla e tente entrar em consenso com ela, porque assim você vai conseguir, como que eu posso dizer, eliminar aqueles percalços que vai te atrapalhar, porque são só 60 minutos. Maravilha. Doutor André Luiz Candeloro, você é chamado ao palco para dizer, André, como é que a gente encontra aquela boa ideia e que faz a gente se apaixonar por uma marca sem precisar ver mockup algum? Comecem pela ideia. Antes de pensar graficamente, pensem em uma ideia, enquanto ela pode render frutos gráficos. Enquanto ela pode ajudar na escolha tipográfica, no raciocínio de um símbolo, a paleta de cor, todas as decisões que vão acontecer inevitavelmente nessa criação. Ter uma boa ideia facilita muito isso. Ah, mas uma ideia simples é fácil de ter? Não é. Então, usem esse tempo inicial e coloquem um tempo mínimo para fazer isso em ter o máximo de ideias possíveis, boas ou ruins. Tenho muitas. Anotadas as dicas dos nossos convidados, agora nós vamos montar as nossas duplas. Então estejam atentos, porque no episódio passado, a equipe que venceu, me corrijam, Sofia Borges, Fernando Fernandes e Leís Oliveira. Esse foi o grupo vencedor do episódio passado. Se vocês foram os vencedores do episódio passado, significa que nesse episódio vocês possuem uma vantagem, que é escolher quem que vocês querem que seja a sua dupla. Sofia, ela já definiu, salvando o Matheus Morales no episódio passado, que essa é definitivamente a dupla dela. Agora eu quero que Fernando Fernandes, quem você quer que seja a sua dupla? Rafael Guedes. Leís Oliveira, escolha entre Lucas e João. Quem será a sua dupla nesse episódio? João. Sabe o que é engraçado? Sabe quem ficou pra trás? Lucas. Que é isso, Lucas, que fizeram com você? Me compadeço da sua dor de ter ficado por último, porque na escola eu também era o que ficava por último escolher na hora do futebol. Eu vou te ajudar a você se vingar. Você vai escolher em qual dupla você quer entrar pra formar um trio e leva a maldição dessa dupla, que agora se torna um trio, ter 10 minutos a menos de construção. Bicho. Matheus e Sofia. Sofia, Matheus e Lucas, vocês só possuem 50 minutos nas mãos, as outras duplas possuem os seus 60 minutos. Eu sei que é muito complicado entrar num processo de criação assim frio, praticamente congelado, porque você não
cara, agora, precisa ter ideia agora. Eu sei que isso é chato e é por isso que eu, claro, vou ajudá-los a esquentar um pouco a mente, passando um vídeo aqui para vocês já poderem tomar algumas notas, fazer algumas anotações e chegarem ali dentro das suas respectivas salas, um pouco mais já dentro do universo criativo. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Meu príncipe, o ninho, o lugar para se estar, Riverside, durma e acorde cercado por natureza, houveram uma experiência de verdade. Temos os 3 nomes aqui e precisamos decidir entre um deles. Precisamos decidir agora? Agora. Agora? Agora, porque Caramba. o pessoal do reality está assistindo você tomando essa decisão para seguir com a identidade. Sério mesmo? Caramba. Unidorité. Sala MMB. O escolhido foi. Vamos discutir, vamos conversar sobre isso. Pô, então, eu gostei muito dos 3 nomes, do significado que tu deu pra eles, que vocês deram pra eles, que buscaram, gostei mesmo. O Riverside ali foi o primeiro, que é o que eu quero deixar explícito pra galera, que tem um rio ali, que tu tem essa sensação. Achei fantástico. O ninho, a forma de acolhimento, é o jeito que a gente quer receber as pessoas, sendo bem acolhidas, entenderam bem essa proposta do nosso projeto. Mas eu gostei muito mesmo. Eu acho que o meu preferido foi o terceiro ali, o Verum. Eu acho que essa parte da experiência de verdade, eu acho que ela engloba tudo. Ela coloca os dois anteriores num pacote só. Tanto o Rio quanto o Aconchego, ele puxa os dois numa coisa só. Então, meu preferido é o Verum. Maravilha. A gente fez uma pré-pesquisa, tá, sobre o Verum, e é aquilo, né? O Verum é um nome muito sonoro e, cara, por que Verum? É porque é sobre verdade na sua origem, a origem da palavra verdade, que é Verum. Então, acho que tem muita poesia, é um nome super gostoso de se trabalhar, a tipografia vai ter muita coisa interessante pra gente poder trabalhar. É isso, meus amigos. Agora vocês serão enviados para suas respectivas salas. Lembrando que é o meu sinal que vocês vão receber automaticamente na sala de vocês. A equipe Fernando Fernandes, Rafael Guedes e Leís Oliveira e João Felipe começam somente depois de 10 minutos. Respeitem esses 10 minutos. A equipe Sofia Borges, Matheus Morales e Lucas Rochas abrem seus microfones e começam a trabalhar. Certo? Espero que vocês estejam prontos. Vejo faces com semblante de preocupação, hein? Agora eu vi sorrisos. Então significa que quem tá sorrindo tá bem, tá feliz e que vai apresentar um excelente argumento conceitual para hoje. Vocês terão somente 8 minutos para apresentar o que vocês produziram dentro desses 60 minutos. E lembrando, não teremos fase de eliminação. Nós teremos um primeiro lugar, um segundo lugar e um terceiro lugar. E o terceiro lugar terá toda a sua dupla ou trio eliminado automaticamente. Lembrando, não teremos fase de eliminação hoje, tá? É obrigatório ter na apresentação a definição da paleta de cores, uma marca, tipo ou símbolo. Ela não precisa estar pronta, mas a gente já precisa compreendê-la. Tipografia de apoio definida, texturas ou elementos de apoio. Vocês serão avaliados, mais uma vez, pela consistência, pela organização, pelo entregar o produto final. Mais uma vez, a gente não precisa ver finalizado, mas precisa querer vê-lo finalizado, porque tem uma boa ideia. Lembrando que eu estou aqui para julgar também se vocês estão seguindo o que foi definido na nossa jornada até aqui, do primeiro episódio e do segundo episódio. Lá na sala, nós definimos quem começa e quem finaliza nos seus pitches de 8 minutos. Estejam prontos, porque começa com Sofia Borges, Matheus Morales e Lucas. Logo em seguida vem Fernando Fernandes e Rafael Guedes. E por último, Leís Oliveira e João Felipe. Vou colocar vocês aqui na tela, tá? Vou colocar trio. Quem vai fazer a apresentação do concept para mim, André e Davi? Há algumas partes a gente vai falar sobre a construção que cada um fez dentro da identidade, então acho que vai ser meio intercambiado na construção de conceito, na construção das texturas, na escola de tipografia, todo mundo vai falar um pouquinho. Em 3, 2, 1, fiquem à vontade. Olá pessoal, tudo bem? A gente vai apresentar um pouco aqui da nossa direção criativa, né? A sua direção visual para o Verum Cabanas. E eu vou compartilhar com vocês, estão vendo direitinho aí? Tudo certinho? Então, a nossa ideia é trazer mais um pouco do real, né? Um pouco dessa questão da verdade por trás da cabana, um pouco dessa inspiração
da natureza, né? Então a gente pegou elementos que trouxessem essa ideia de rústico, de manual, né? Isso é uma coisa bem humana, né? E também colaboradora, inspiradora para a nossa marca. Uma Então, a nossa característica ideia... muito marcante dessa questão da natureza é esse lado dinâmico. Então, a gente pensando muito nessa questão dinâmica, tanto o dinamismo do rio, o dinamismo das relações mesmo que vai ter ali no convívio com a cabana, a gente partiu desse dinamismo, desse contato próximo, para partir tanto a nossa paleta, quanto principalmente os nossos elementos e o nosso logotipo. Então, a gente vai mostrar mais para frente. E aqui um pouco do que tinha por trás da marca, né? Aquela questão de feito à mão, de ser rústico, de ser elegante também, trazer um pouco da realidade, né? Por trás da cabana, né? Trazer essa experiência real, né? Essa questão do feito pela natureza, inspirado pela natureza, né? A questão da moda antiga também. Então, a nossa ideia é justamente trazer isso para a identidade. Quando a gente fala da construção, e até nessa seleção de palavras-chave, assim, eu acho que o principal desafio era a gente alinhar o conceito que foi escolhido para o nome, de ser real, de mostrar a realidade por trás e de vender algo que não é uma simulação, como você mesmo disse, Caio. A gente pensou em como fazer esse design de uma forma rústica, porém sem ser extremamente rústico e ser bruto, e ao mesmo tempo que a gente conseguisse dar poder para o cliente para ele interferir na identidade, nele produzir algumas peças com a própria mão, dele conseguir dar uma personalização dependendo do evento que está acontecendo na cabana, dependendo do jeito que está acontecendo, da pessoa que está sendo recebida. A gente construiu uma identidade que carrega as cores de todos esses pontos naturais, mas que também carrega características físicas de todos esses pontos naturais. E isso num formato feito à mão e que a gente vai disponibilizar para eles usarem também no futuro. Então, a gente traz a realidade para o jeito de fazer, sabe? Pode passar para as Aqui cores. um pouco das paletas de cores que a gente escolheu. A gente escolheu cores um pouco vivas também um pouco traz aquele ar de rústico também, talvez no marrom, nesse bege. Então a gente trouxe essa mesclagem, né, de modernidade também com um pouco do rústico, né? E aqui um pouco da fonte que a gente escolheu o principal, que é essa GT Pressura. Ela tem características bem individuais, né? Ela é um pouco interessante usar em caixa alta também, ou talvez às vezes, né, em caixa baixa, ela funciona bem com a marca. Então aqui um pouco da tipografia, né, do logotipo da marca final. Ela traz esse nuance meio moderno, mas também tem nuance de manual, de ter aquelas curvas, aquelas ondas no R, no U, no M. Então traz essa ideia de manual, né? Aqui um pouco das aplicações desse logotipo em cores. E aqui um pouco da nossa ideia, né, de trazer essas texturas para o logotipo, né? Trazer essa perfeição, né, na ideia de aplicação de materiais, textura de flores, de árvores, né, de água do rio também, das madeiras, né? Então trazer junto isso ao logo com essas texturas, né, que funcionam muito bem aplicadas, talvez um material de silk, talvez até uma risografia, funciona muito bem, fica bem interessante esses materiais e traz essa ideia de rústico, de manual, de ser uma coisa acolhedora e humana, dependendo. Assim, aplicar nos pontos de contato da marca, isso vão funcionar muito bem com essa marca, né? Seja num pacote de sabonete, seja até mesmo no cartaz, né? Aquelas texturas trazem esse ar da natureza e essa inspiração da natureza. Então, trazer esses logotipos aplicados a isso também funciona muito bem, né? E a gente criou variações desse logotipo porque tem vezes que talvez não funcione tanto. Então, a ideia é trazer justamente essas funcionalidades para o logotipo, né? Dependendo de onde ele for aplicado. Então, a marca tem essa versatilidade. Pode falar, Sofia. Não, é só essa questão do lado dinâmico mesmo da marca, é que esse logotipo ele não é aquele logotipo estático. Então, a gente consegue brincar com esse lado manual, que é o rústico, trazendo essas texturas para o próprio logotipo. Então, na aplicação que ele é feita, a gente consegue brincar, utilizar a textura do rio, a textura da fruta mesmo. Então, a ideia não é a gente pegar um vetor e fazer essa aplicação. Não, a ideia é a gente pegar as frutas que tem no local, pegar a madeira, o tronco, que está tudo lá dentro da identidade mesmo do lugar, e fazer isso, pegar a tinta, passar nessa folha, passar nessa fruta, cortar essa madeira e trazer essa textura que é natural, que é real, para dentro da marca. Então, a ideia é ser realmente esse rústico, mas com esse toque sofisticado, que talvez esse formato circular, essa máscara desse ciclo cria, né, um pouco dessa... pegar esse natural, mas fizemos um design com isso, né, a gente só não pegou e jogou, não, a gente teve um cuidado, a gente foi bem pensado, e com essa aplicação mesmo desses carimbos, ou com uma risografia que mostre mesmo essa textura.
Quando a gente construiu e escolheu a fonte e todas essas texturas, o que a gente imaginou? Que tudo isso poderia ser usado de forma fácil, porque são tipografias monoespaçadas que combinam com carimbo, que funcionam bem com carimbo. As texturas, depois de convertidas nessa pegada de silk feito com a própria natureza, ela funciona muito bem no carimbo, ela funciona muito bem impressa. Então, a gente não vai ter problemas de produção, a gente não vai ter problemas de mão de obra, como foi comentado no briefing. A gente vai conseguir ter uma identidade que não vai ter problemas de, picho, está faltando o timbrado, vamos mandar imprimir, porque... Não, a gente consegue personalizar tudo com esses elementos de marca e tudo isso vai para a mão do cliente no final. Então, é real desde na construção quanto no uso ali no final. O cliente vai poder ter sua parcela de contribuição na hora de usar a identidade da marca. E, bom, e é isso. A nossa ideia é essa, a nossa direção criativa e visual. E, bom, espero que tenham curtido. E é isso. Ok. Vamos para a dupla do Fernando Fernandes e Rafael Guedes. Me digam, por favor, se vai aparecer para vocês. Vou botar em tela Tá aqui cheia. pra gente. Foi? Então Em podemos 3, 2, 1, é com você. Bom, boa noite já, pessoal, tudo bem? Antes da gente apresentar aqui um pouco do nosso conceito visual, né, da direção que a gente começou a materializar aqui para o projeto de identidade visual agora da Verum Cabanos, gostaria de relembrar apenas alguns pontos, né, que foram interessantes dos últimos episódios, que foram de aprendizado, que nos guiaram até aqui, né? Primeiro, ele conversa com alguns aspectos que eu vou só pensar aqui para justificar um pouco do que a gente vai trazer. Na conversa de briefing, o proprietário, né, e o arquiteto falaram que todas as cabanas, as que eles já têm, as que eles vão projetar, vão ter estilos diferentes, né, que a ideia é que cada cabana seja uma experiência única, e que a escolha dos materiais, do vidro ali, fosse também para valorizar um pouco da paisagem, para a pessoa poder ver o céu, poder ver o sol nascer, o sol se pôr, o anoitecer, ouvir ali o rio próximo. E além disso, né, a gente teve ali a definição do estilo rústico, como estilo para a gente seguir aí, e começar ali a definir os materiais que vão fazer parte desse sistema, dessa identidade visual. Então, juntando um pouquinho, de forma bem resumida, desses fatos que a gente relembra, a gente traz aqui, de forma mais resumida nesse primeiro momento, alguns elementos que fazem parte da nossa identidade visual. Começando aqui pela paleta de cores, vou explicar rapidamente para vocês. Bom, a gente trouxe ali algumas cores como verde, como um marrom ali, quase que um vermelho ali, quase um terracota, já para nos aproximar a marca mais desse universo mais rústico. Mas a gente acha que a gente não tem que ficar muito preso só a isso. É justamente pelo fato de que o proprietário falou que a ideia é que cada cabana ele tem um estilo, né? Seja uma experiência. Então ele falou que uma pode ser às vezes mais sofisticada, uma pode ser realmente mais rústica, vamos supor, até com fogão a lenha, quem sabe, para ter uma experiência ali mais raiz, digamos assim. Então a gente, além dessas cores que remetem a esse universo mais rústico, mais ali terra, mais barro, a gente traz ali também algumas cores, como o azul, que pode ser usado ali em determinados momentos para transmitir um pouco mais de calma, remete também ao anoitecer, né, que nesses lugares mais de interior, com mata, a gente tem a valorização do céu ali, que em cidade grande, a gente vê o céu quase de outra cor. Então, na noite ali, a gente pode ver as estrelas, pode ver esse azul mais vívido. Temos esse amarelo um pouco mais mostarda, que também remete à luz solar, que invade essas cabanas ali, dando vida, deixando esses ambientes mais naturais. Então, esse é um pouco da nossa paleta de cores. Falando agora um pouco sobre a nossa marca, né? E, assim, por que da escolha dela? Quando a gente ouviu ali a escolha do nome, a defesa do Caio, até sobre esse nome, né, verdade, a palavra que ficou muito na nossa cabeça é a palavra reconexão. Reconexão com o quê? Né? A gente vê que o homem, durante o tempo, com os adventos da tecnologia, com a correria do dia a dia, a gente foi se afastando mais daquilo que a gente era na nossa essência. Então, essa forma da gente viver essa verdade, né, ter essa possibilidade de se hospedar na Verum, é a gente se reconectar com esse verdadeiro homem, né, com quem a gente era na nossa essência, essa pessoa ali que colhe algumas coisas na horta, que pega uma fruta do pé e come, que pode andar descalço ali, sentir a natureza, né, tá em contato realmente verdadeiro ali, entrar no rio, mergulhar. Então, trazendo essa parte da reconexão, a gente trouxe também resgatou algumas coisas na história para começar a dar um estilo para essa marca, né, para os grafistas e para tudo mais que a gente começou a definir.
Então a gente lembrou muito daquela linguagem mais rupestre, né? Antigamente as pessoas quase que entalhavam as coisas, ilustrações, ou faziam coisas esculpidas mesmo ali com ferramentas. Então a gente optou por seguir para uma marca tipográfica e que fosse uma fonte ali, ao mesmo tempo mais bruta, né, mais rústica, que ela tivesse alguns acabamentos que também remetessem a esse lado um pouco histórico que a gente quis resgatar da origem do homem, digamos assim, com a natureza. Então vocês vão perceber que ela tem algumas terminações ali um pouco pontiagudas, quase como se alguém tivesse esculpido ela ali ou entalhado ela numa madeira. Então a gente quis trazer um pouco disso, e por ser uma marca com nome curto, né, um nome poderoso, com significado legal, a gente achou legal seguir por esse caminho de uma marca tipográfica e não trazer um símbolo, que acho que a gente assim pode ter mais personalidade. E aí, a gente, por outro lado, a gente acha que o universo pode ficar mais rico dessa marca se a gente tiver algumas ilustrações, alguns elementos gráficos ali, ícones, para a gente ilustrar, né, e trazer esse lado mais rústico e mais rupestre, que a gente falou de reconexão com a natureza. Então, a gente trouxe uma referência aqui desses desenhos rupestres, mas a ideia é que a gente traga para a nossa realidade do negócio. A gente pode ter uma taça de vinho ilustrada nesse estilo, uma fogueira, uma garrafinha, uma montanha ali que remete ao Morro da Canastra, o Rio, e quem sabe convidar até, falando de reconexão e origens, convidar artistas ali que são do Rio Grande do Sul, da região, para desenvolverem essas ilustrações, para fazer até, às vezes, algumas peças próprias para Vero ali, uma embalagem, uma roupa de cama, coisas que, depois da experiência de hospedagem, a pessoa possa levar para casa e levar um pedacinho desse momento que ela teve de reconexão, né, com a natureza ali na Vera. Além disso, a gente pode usar uma textura em determinados momentos dessa coisa mais suja ali, quase como um respingo de barro, um respingo de terra, um respingo de água, que são coisas que acontecem quando a gente está conectado com a natureza, né? Apesar da experiência da Cabanas ali, você não ser perrengue. Mas acho que a gente trazer isso, dá esse peso ali, dessa proximidade com o natural. E além dessas ilustrações que podem funcionar comigo, a gente pode extrapolar elas e usar de forma maior ali num layout, por exemplo, como é que explica como é que você faz para acender a fogueira, como é que você faz para pedir o vinho ali, como é que você abre o vinho, melhor hora para você sair para fazer uma caminhada. Então a gente pode explorar isso ali também nos materiais gráficos impressos que a gente pode deixar ali para deixar essa experiência do hóspede ainda melhor, né? Ainda mais customizada, ainda mais marcante. E aí a gente traz aqui um pouquinho também desses desdobramentos com linguagem de fotos, né? Como que a gente pode explorar a beleza natural do lugar em fotos, ali com uma tagline que o próprio Tio Caio trouxe na apresentação dele, uma experiência de verdade, né? Que fala um pouco dessa reconexão que a gente quer trazer. Aqui também com uma textura mais de terra, mais de areia. E finalizando com um bom cafezinho, né? Porque acho que uma das melhores coisas que tem de você se hospedar num lugar, num hotel, numa cabana, é você usufruir de um café da manhã que a gente normalmente não tem em casa. Então a gente escolheu isso aqui só para trazer um pouco dessa leveza e mostrar como essa aplicação ali ela pode ficar elegante, né? Mas ela tem esse peso rústico que a gente teve que seguir de acordo com o moodboard aprovado, trazendo esse conceito da reconexão, né, do passado do homem às origens dele e o estilo gráfico que era usado na época de entalhar, de pintar a mão. Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado e obrigado aí pela oportunidade. Esse foi o meu projeto aí junto com o Fernando Fernandes. Ok, vamos para a próxima dupla. Vamos ver o PIN. Opa, peraí. E a próxima dupla? Travou tudo aqui, Tio Caio, peraí. Vai dar certo. Eita, subiu minha tela do Zoom. Aqui, foi. Agora foi. Por último, mas não menos importante, Leís Oliveira e João Felipe. Quem irá apresentar em 8 minutos o concept? Doutor João, então, ligue seu microfone. Você está pinado na nossa tela. Compartilhe o que você deseja compartilhar. Em 3, 2, 1, o palco é seu. Bem, pessoal, essa é a proposta, né, que eu e o Leis desenvolvemos e a gente acredita que representa bem aquilo que a Verum Cabanas se propõe a ser e acreditamos também que essa é uma identidade que vai representar e trazer essa correta percepção daquilo que a gente agora está desenvolvendo. Opa, não estou conseguindo passar. Aí. Então, as palavras-chave que a gente usou para
a construção, né, dessa identidade de marca, ou dessa proposta de identidade de marca, são 4 palavras que a gente acredita que representa bem a experiência que a cabana deseja que os seus hóspedes tenham, a relação humana que a marca ela vai ter com seus hóspedes. Então, lá no briefing que a gente coletou com o arquiteto e com o proprietário, a gente viu que a marca ela jamais vai abrir mão da relação interpessoal. Então, são pessoas que cuidam de pessoas e essa marca ela nunca vai abrir mão disso. Então, ela precisa ser uma marca que tenha traços humanos e que transmita esse ar humano. É uma marca que é única. A experiência que você vai encontrar na Vero Cabanas é uma experiência que dificilmente você vai encontrar em alguma outra cabana, porque ela tem todos os elementos possíveis para tornar essa experiência memorável. E a relação de conexão, né? Quando a gente procura um lugar como esse, a gente procura se conectar consigo e com a natureza, que é uma característica que veio se perdendo ao longo dos anos. Mas tudo isso sem esquecer que essa é uma cabana que não é de perrengue, né? Os privilégios que a vida moderna traz, eles estão presentes. Então, é uma cabana que, ao passo que traz essa experiência mais rústica e tudo mais, é uma cabana extremamente elegante e moderna. Então, a gente está falando aqui de uma marca que ela é sensorial. A ideia da nossa identidade é trazer um despertar dos sentidos que nós possuímos. Então, na identidade visual, a gente vai tentar trabalhar, né, buscar trabalhar, na verdade, esses despertar dos sentidos que, quando a gente está lá na cabana, a gente ativa. Então, a visão ela é ativada pelo morro, pela beleza do morro e das árvores que tem lá, né? Então, a gente possui cabanas que, enfim, tem vidros e dá essa visão ampla do morro e da natureza. A questão do tato, então, em todo momento a gente vai... essa marca ela vai estar tendo experiências sensoriais, seja com os elementos reais, né, de lá, uma pedra e tudo mais, e também um cardápio, um livro, o que quer que seja, que traga essa experiência tátil. A audição, então, por meio do rio, principalmente, né, mas também por meio da própria natureza, os pássaros, o barulho do vento, enfim. O olfato, que aqui a ideia é trazer essa construção do olfato, não só por elementos, como é que eu posso dizer, elementos intencionais, ou seja, o dono, o Lucas, ele falou que as cabanas elas vão estar sempre aromatizadas. Ao chegar lá, você vai encontrar uma cabana extremamente aromatizada, né, com cheiro muito, muito proprietário. Então, mas também a gente vai ter o olfato sendo despertado com outros sentidos, né, com outros elementos. Por exemplo, a bergamota, que possui um cheiro muito marcante. E, por fim, o paladar. Então, a gente tem a presença da culinária, né? A gente sabe que a família do Lucas, eles possuem um restaurante, então, seja no preparo de um prato, seja no café da manhã, essa marca ela vai estar buscando despertar os sentidos. Então, a gente está falando aqui de uma marca sensorial, porque é uma marca que traz essa realidade, essa experiência real. Então, aqui a gente traz as cores, né? A gente buscou trabalhar cores que tenham essa característica mais marcante da vibração, porque a gente está falando de natureza, a gente está falando de um lugar que tem essas cores vivas, né? Mas também que não são cores muito saturadas. A gente trouxe opções de cores um pouco mais sóbrias, porque a gente está falando de uma cabana que ela tem um ticket médio elevado, então não é qualquer pessoa. Então a gente precisa se comunicar com o público da maneira correta e trazer essa percepção de
por mais que seja uma cabana que traga essa experiência rústica, ela tem essa característica de ser uma marca também moderna e, enfim, elegante. Bem, essa é a proposta de logotipo, né? A gente entende que a marca ela tem esse nome muito proprietário e bem sonoro. Então, a gente traz uma tipografia que evoca os dois caminhos, tanto o caminho do rústico quanto o caminho do moderno e elegante. Uma tipografia que ela é a caixa alta, né? Uma serifa, mas ela não é uma serifa dura, ela é uma serifa mais suave, que possui essas curvas mais suaves e traz, né, essa comunicação convidativa por meio do seu logotipo. E aí a gente tem uma noção de como essas cores elas vão trabalhar com a marca, né? E aí a gente abre um leque de possibilidades na aplicação dessa identidade. Escolhemos essa tipografia, que é Algorian. Escolhemos ela porque ela tem uma vasta família, né, com 18 pesos. Ela é uma tipografia paga, a gente não conseguiu baixar ela para testar, mas a gente percebe que ela tem características que trazem um pouco mais dessa modernidade e dessa elegância que a gente precisa também comunicar na identidade da marca. E aí, por fim, a gente traz um breve layout, né, para a gente ter uma noção assim, de como essa marca ela vai trazer essa ideia dos sentidos, né? Aqui a gente abordou uma textura de madeira que pode servir como carimbo. Então, a ideia aqui é a gente trabalhar, trazer aspectos dos elementos naturais e reais do mundo real para a comunicação visual da Verum Cabanas. Então, a ideia aqui é a gente, a todo momento, trazer e despertar os sentidos, seja ele Tempo esgotado. 8 minutos. Como foi prometido, a partir do 8º minuto, a pessoa seria silenciada. E a gente vai avaliar o que foi apresentado dentro desses 8 minutos. Vamos votar. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras e o que eu sinto, diferente das outras vezes, a gente teve que trabalhar com pontuação, quem está saindo, quem está ficando, quem está em primeiro lugar, quem está em segundo lugar, é baseado realmente na percepção dos 3 jurados e a posição de cada um dentro da tabela, então vocês vão sair ou ficar pelo detalhe. Mas eu vou pedir para que o André e o Davi façam suas colocações do que eles acharam sobre as 3 equipes. André, por favor, a tua percepção sobre o nosso trio, depois a nossa percepção sobre o Fernando e o Rafael, e a última equipe, que foi o Leís e o João Felipe. Bom, falar um pouco do trio. Primeira equipe a se apresentar. Eu gostei bastante do raciocínio que vocês tiveram em ter uma ideia e exemplificar essa ideia de maneira gráfica, construir isso de maneira poderosa, com coisas reais do ambiente. Tiveram um jogo de cintura entre os 3 para conseguir construir uma apresentação, de fato, que contasse os detalhes e tudo isso ficou bem claro para a gente. Acho que vocês se organizaram muito bem no tempo, mesmo tendo menos tempo para isso. Então, acho que tudo que vocês precisavam fazer, entregar aí, a gente entendeu todos os detalhes. Vocês estão de parabéns em tudo que vocês fizeram. Segundo grupo a apresentar, o Fernando e o Rafa, vocês também estão de parabéns. Toda a construção que vocês fizeram com a realidade do rupestre, com a realidade de toda essa conexão que tem da pessoa, das pessoas com a natureza, e todo o desdobramento que vocês fizeram também foi muito interessante, a gente gostou bastante. De novo, o grupo 2 também está de parabéns. O terceiro grupo a se apresentar, o Leís e o João, também estão de parabéns pela junção de tudo que vocês fizeram, em ter raciocínio e conseguir executar isso de uma maneira poderosa. Nos apresentou algo importante sobre
elementos diferentes, coisas que não estavam no radar. Tenho que levantar um ponto de talvez não conseguir organizar o tempo de apresentação. A gente ficou muito, eu falo do meu lado, fiquei muito incomodado por querer saber mais o que tinha aí. Depois a gente até pode ver se você consegue mandar, porque eu realmente fiquei curioso em saber como tudo se amarrava. Imagino que tinha muita coisa interessante para a gente ver, mas isso me pegou um pouco por não conseguir ver. Olha, Davi, sabe qual é a grande questão do André? Ele já é pai. Ele conseguiu entregar carinho pra todo mundo. E eu chamei o Davi pra equilibrar o karma, porque ele é amargo assim como eu. O André, o paizão, chegou abraçando todo mundo. Davi, chega puxando a orelha e me fala as tuas considerações sobre as 3 equipes. Vamos lá. Primeiramente, vou começar carinhoso que nem o André, depois a gente vai pro puxão de orelha, pode ser? Vou fazer o seguinte, parabenizar todo mundo, né? Não é fácil realmente fazer tudo isso em tão pouco tempo. Então, pegar um conceito, acabar de ver o nome, criar alguma coisa, por mais que não seja aquela criação finalizada já, mas já trazer pra gente um conceito, uma apresentação, falar sobre, dissertar sobre, defender algo que nem você ainda terminou. Então, é tudo muito complexo, mas, porém, entretanto, todavia, se vocês estão aqui é porque vocês querem passar por isso. Então parabéns, mas por fazer o mínimo, porque vocês estão aqui para isso, entendeu? Vocês estão aqui e vocês vão enfrentar outras dessas ao decorrer da carreira. Essa não foi a primeira, com certeza não vai ser a última. Vocês vão ter que apresentar as coisas para clientes de vocês com muito menos tempo, muitas vezes, ou com muito mais tempo, só que com uma insegurança maior. Aqui vocês têm, querendo ou não, um suporte do tio Caio, tem eu, tem o André, enfim, tava em dupla, né? Muitas vezes vocês vão apresentar sozinho. Então, é isso. Vocês estavam aqui para isso e vocês conseguiram fazer aquilo que vocês foram designados. E falando agora das equipes, começando, né, pelo trio, indo por ordem. Eu anotei aqui, basicamente, 4 pontos. 2 positivos e 2 negativos de cada equipe. Bom, a primeira equipe, que é o trio, eu achei que foi muito bem amarrado a ideia, toda a ideia, né? Tipo assim, o conceito final foi muito bem amarrado, mas ficou pecando em algumas coisas ali que a gente conversou em off, e aí, na hora de a gente passar a decisão, a gente vai falar bastante sobre, a gente vai explicar o porquê e o motivo e etc. Mas, como eu disse, a ideia foi muito bem amarrada. A ideia em si, o conceito que vocês trouxeram, o motivo do conceito que vocês trouxeram, foi tudo muito bem explicado. E eu gostei muito, até parabenizar vocês, do jeito que vocês apresentaram. Eram 3 pessoas, e vocês conseguiram, ao decorrer da apresentação, em tão pouco tempo, que eram somente 8 minutos, vocês conseguiram entender onde que um deixava a apresentação para o outro. Então, a parte da cor, um falou. A parte da tipografia, outro falou. A outra parte, outra pessoa falou. E assim vocês foram conduzindo a apresentação de uma maneira muito mais fluida, de uma maneira muito mais natural. Parecia que vocês estavam com isso há muito tempo já pronto para apresentar. Então, eu senti uma segurança na apresentação de vocês, o que foi muito bom. Passando para a segunda equipe, né, que foi a dupla do Rafael. Tem também 2 pontos negativos e 2 pontos positivos. A gente aqui, na hora que a gente colocou em off, né, a gente trouxe alguns pontos que realmente pegaram a gente, que eu até falei, né, eu falei assim, cara, eu senti falta de alguma coisa, pra mim isso daqui ficou desconexo, porém, entretanto, todavia, como o tio Caio falou, foi decidido no detalhe. E aí, indo pro terceiro, mas não menos importante, né, e esse pra mim foi o que mais eu não diria chatear, mas ao mesmo tempo é a única palavra que eu consigo trazer. Mas por um único motivo, questão do tempo. Vocês tiveram mais tempo de construção, né? 60 minutos, ó, contra 50 minutos do trio, só que vocês não conseguiram finalizar a apresentação. E isso, pra mim, pensando como um espectador que tá aqui, também um jurado, isso pra mim é inadmissível. É inadmissível ao ponto de, tipo assim, pô, vocês tiveram mais tempo pra fazer, então vocês tinham tempo a mais pra organizar o que vocês vieram apresentar. E ficou devendo. Só que é aí que entra o pulo do gato, aí que entra o jump off cat. Deixou um gosto. Igual o André falou, ficou alguma coisa pra gente pensar e imaginar. O que seria que teria na apresentação, no final dela, naquela página que foi cortada, naquele momento que foi multado o apresentador daquela apresentação, a gente ficou, tá, e aí?
O que tem a mais? Tivemos as considerações tanto de André Luiz Candeloro quanto Davi da família Check Design. E agora é hora de definir quem fica, quem sai, quem fica em primeiro e quem fica em segundo lugar. Foi difícil e foi muito mais difícil do que os nossos 2 primeiros episódios. Primeiro eu quero dizer quem venceu. A equipe vencedora desse episódio, que dentro do seu tempo e dentro dos 8 minutos de apresentação, conseguiu entregar o necessário para passar para o próximo episódio. A equipe que entregou cor, a equipe que entregou tipografia de apoio, a equipe que entregou textura e que entregou marca, o trio Sofia, Matheus Morales e Lucas, vocês venceram o episódio de hoje. Mas agora, meus amigos, a dor do parto é grande, mas alguém vai partir. É com pesar que eu vos digo que quem não continua pro próximo episódio e sai do reality hoje são vocês dois, Fernando Fernandes e Rafael Guedes. Quem ficou em segundo lugar foi Leís Oliveira e João Felipe. É isso. Nossa, eu tô com dor de cabeça. Aquela dor de cabeça de tensão. Doutor Davi, doutor André estão dispensados, podem cestar, podem descansar. André, volta pra cama. Davi, volta a trabalhar, que parece que esse homem só passa o dia na frente do computador. Beleza? Um beijo pra você que tá aí em casa. Deixa um curtir nesse vídeo. Compartilha com o mundo. A gente precisa fazer com que esse conteúdo chegue em Portugal, chegue no outro lado do continente. Vamos fazer ele rodar o mundo. Beleza? Beijo no seu coração e nos vemos na semifinal.